Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Eu quero te convidar neste momento a compartilhar com a gente este momento de culto, de adoração, de louvor, esse momento único, especial, singular, privativo porque é você e Deus, nós e os céus. Então nos ajude aí compartilhando, marcando alguém. Enquanto você compartilha, deixa Deus falar com o seu coração, falar no seu coração. Nós já vamos entrar em um momento de oração, em um momento de palavra, muito rápido. Espero, porque o pastor Fernando, quando começa a falar, não para mais. Bom estar com vocês. Eu quero te convidar para este momento. Vamos fazer a oração da fé, a oração que movimenta a mão de Deus em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Vamos fazer a oração que movimenta os olhos do Senhor, que faz a cabeça do Senhor se inclinar em direção à nossa casa, à nossa família, à nossa igreja, aos nossos irmãos, Vamos clamar a Deus. Primeiro de tudo, inicia a oração exaltando a Deus, glorificando a Deus. Depois, segundo plano, você agradece a Ele por tudo que Ele tem te dado. Depois você faz as suas petições. Depois apresenta os irmãos que precisam ser apresentados. E finaliza também agradecendo, nunca esquecendo de colocar em nome do Senhor Jesus Cristo no final da oração, porque só temos orações respondidas quando finalizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que intercede por nós diante do Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima do Pai, ninguém se achega ao Pai se não for pelo nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Se não for Ele, nós não temos condições de fazer nada, Então, em nome de Jesus, se achegue, Se aproxime, se manifeste a Ele, dizendo quanto você é grato ao nome do Senhor Jesus Cristo, Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Compartilhe, vai compartilhando, marcando esta live. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Segure um pouco, não mude de canal, não mude de estação, não mude de live. Aguenta um pouco aí com a gente. Venha ficar alguns minutos aqui conosco. Deus está alegrando o meu coração de ver você aí, em nome de Jesus. Quero te convidar, vamos orar. Pai, que está sentado no trono, e o lugar do seu trono é os céus. Jesus, eu quero te louvar pela tua grandeza, pela tua majestade. Eu quero te engrandecer como sempre faço, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso amigo, o nosso fiel e verdadeiro companheiro, que não nos abandona em meio às dificuldades. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem comanda todas as situações. É o Senhor quem dirige as nossas vidas, porque todo o poder emana do Senhor. Eu quero te louvar, Jesus, porque o Senhor tem sido amigo e companheiro
companheiro no meio das grandes tempestades e no meio destes ventos. O Senhor tem assegurado e segurado as nossas mãos e assegurado as nossas vidas. Jesus, neste momento, eu quero neste exato momento agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor dá, por tudo que o Senhor representa para nós, pela vida do dia de hoje, pela vestimenta, pelo alimento, pela casa, pela família, pela vida, pela oportunidade de deitar no dia de ontem e acordar hoje pela manhã. E eu tenho certeza que neste momento de sono e descanso, o Senhor passou velando pelas nossas casas, pelas nossas famílias, cuidando da nossa vida durante a noite, segurando-nos, ou assegurando-nos, ou guardando-nos, ou protegendo-nos. O Senhor não tosqueneja, o guarda de Israel não dorme, e é por isso que nós estamos vivos, e é por isso que nós estamos de pé, é por isso que o Senhor nos agracia com a sua misericórdia todas as manhãs. Jesus, aqui estão os nossos irmãos gritando conosco, estão orando conosco, estão aqui debruçados, Senhor, em atenção nesta live, neste momento de culto. Eu quero te apresentar todos os nossos irmãos que estão aqui neste momento de oração. Senhor, eu não conheço a situação de todos, eu não tenho condições de ir na casa de cada um e com as minhas mãos resolver o problema, resolver a dificuldade, trazer, Senhor, de novo aquilo que eles precisam, a paz, Senhor, dar a saúde. Eu não tenho condições, mas eu sirvo a Ti, eu sou servo do Senhor, porque nós servimos ao Deus que tudo pode e não há nada que pode impedir a sua ação. Deus, o Senhor sabe esta família, o que está passando, o que está enfrentando, quais são as tuas dificuldades. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o problema, o Senhor sabe e entende o coração, o Senhor conhece a alma, o Senhor conhece quais são os pensamentos que sonda esta mente, o teu filho, a tua filha que precisa. Jesus, há momentos que nós estamos passando, que não está sendo fácil para nós, mas a sua mão é quem nos conduz, é a sua mão quem nos dirige, é o caminho que o Senhor nos deu, que vai nos levar a encontrarmos o ambiente que o Senhor tem proposto para a tua igreja, que é o ambiente do novo céu, da nova terra. É para isso que estamos aqui, e neste momento de estarmos caminhando, nós vamos propagando o evangelho para toda a criatura, vamos propagando salvação para toda a criatura, vamos propagando, Senhor, um novo caminho para toda a criatura. Sê conosco, nos guardando de todo mal. Abençoa este filho, abençoa esta filha, abençoa esta casa, este casamento. Nós não podemos, Senhor, como já disse, ir lá e colocar as bases estruturais, mas o Senhor pode, com a sua onipotência, onipresença, chegar e dar estrutura de novo, levantar mais uma vez. Ajude a tua igreja, o teu povo, Senhor. Não deixa que as perseguições, os problemas, as dificuldades venha nos tirar a esperança do alvo, a esperança da conquista, a esperança, Senhor, de estarmos vivendo um novo tempo, uma nova estação, um novo ambiente. Nos ajuda, Senhor, a permanecer com as nossas bases
com a estrutura, estarmos acreditando na promessa sempre. Senhor, as famílias que estão reunidas neste momento, cultuando conosco, Jesus, o Senhor, mais uma vez eu te peço, sabe qual é a situação, acalma este coração, acalma esta alma, Senhor, põe refrigério neste ambiente, põe paz neste coração. Deus, nós te pedimos, se faça presente em nosso meio, Senhor, coloca o teu Espírito Santo envolvendo as famílias, envolvendo as casas, envolvendo os filhos. Coloca o Espírito Santo reestruturando, Senhor, estes maus pensamentos, essa deturbação psíquica que vem, Senhor, assolando os nossos irmãos, as nossas famílias. Deus, coloca o Espírito Santo para trabalhar dentro das nossas vidas, reestruturando, para que possamos permanecer e não perder a nossa fé. Senhor, a esperança de alcançar, a esperança de chegar, a esperança de concluir, a esperança de estar coroado, a esperança de alcançar o arrebatamento, a coroa da vida. Jesus, aos que precisam de saúde, entra com saúde nesta hora. A família que precisa, Senhor, de restauração, que o Senhor entra com restauração. Aos que precisam de libertação, que o Senhor quebre as correntes do inferno agora, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes nas promessas, como o Senhor tem dito e feito para nós. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, abençoa os poderes que administram a nossa cidade, abençoa, Senhor, o executivo, abençoa o judiciário, abençoa o legislativo e cada um desses ambientes, os teus líderes que estão ali, Senhor, liderando a casa, administrando a casa. Deus, tira toda a preocupação dos corações, traz harmonia entre esses ambientes, traz harmonia entre a política, Senhor, entre os nossos administradores, Senhor, a nossa cidade, as nossas igrejas, o nosso povo. Deus, não deixa que desfaleçam a nossa esperança. Alcance cada pastor de congregação, alcance cada dirigente, Senhor, o nosso pastor presidente, os teus auxiliares, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a permanecer, Senhor. Não deixa que o desânimo toma conta da nossa alma, a incredulidade invade o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, fica conosco, fica conosco, fica conosco, fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar para uma leitura da palavra do Senhor. Eu quero te convidar para uma leitura. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Eu quero ler alguns versículos, para a gente fazer uma rápida explanação em cima daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Vamos à leitura. Profeta Daniel, capítulo 10, versos do 1 ao 7, nós vamos ler. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel,
Estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Verso 8: fiquei, pois eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Verso 9: contudo ouvir a voz das suas palavras, e ouvindo o som das tuas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, olha isso, e eu vim por causa das tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Meus queridos, é um texto que traz uma grande revelação dos últimos dias. Daniel se propõe em orar a Deus em prol de algo muito especial. Quando ele tem esta visão, ele tem um entendimento. Quando ele consegue ver este ambiente glorioso, há uma tristeza na sua alma, e ele cai em oração, e orando ele, indo orar ele, o texto diz que ele também faz um jejum de 21 dias para algo que ele tinha colocado no seu coração, uma palavra.
Porque o próprio texto diz que Gabriel chegando, diz Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Há pessoas que conseguem movimentar os céus. Há pessoas que conseguem movimentar os anjos. Há pessoas que conseguem movimentar o mensageiro de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser amado do céu. Não é qualquer um que consegue movimentar o céu para trazer uma resposta. Eu preciso ser conhecido no céu. Eu preciso ser amado no céu. E para que eu seja conhecido no céu, e para que eu seja amado no céu, eu preciso ser um embaixador de uma terra a qual eu não estou agora, mas a represento onde eu passar. Enquanto eu estiver neste lugar, nesta terra, eu estou representando a minha terra, morada celeste, morada eterna, Nova Jerusalém. Então, onde eu passar, onde eu estiver, todos têm que me conhecer por aquilo que eu represento. Vocês já ouviram esta frase? Você é diferente. Você é cristão. Como você descobriu? A sua veste é diferente. A sua veste é de outro ambiente. A sua fala é de outro ambiente. O seu jeito não é desta terra. Porque eu represento algo que não é deste lugar. Eu estou de passagem. Então Daniel, na sua fidelidade para com o Senhor, ele estava distante da sua casa, porque a nação de Israel havia sido destruída pela invasão do império de Nabucodonosor, e ele foi levado para viver na Babilônia. Ele foi levado cativo, escravo, para viver na Babilônia. E nos primeiros capítulos deste livro, o texto nos diz que o eunuco chefe convida todos os que foram escolhidos para estar no palácio, para se alimentar da mesa do rei. Mas o Daniel e os 3 amigos que ali estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias, eles propuseram através de Daniel de não se alimentar, de não comer da mesa, de não estar participando da mesa. Olhe para mim, olha a lição que estes moços traz para nós. Distante da família, distante da casa, distante do país, distante do templo, distante da igreja, mas não distantes de Deus. Eu posso estar longe da minha família, mas o Deus que eu sirvo me acompanha em todos os ambientes. Eu posso estar na Babilônia, mas Deus está comigo. Eu posso estar longe dos cultos, mas Deus me acompanha com o seu olhar. Eu posso estar distante dos meus filhos, mas os olhos do Senhor me acompanham em todos os lugares. Você quer ativar a resposta de Deus para a tua casa? A fidelidade tem que acompanhar aonde você estiver. Você quer que o céu se abra sobre a tua casa? Você tem que ser acompanhado pelos céus onde você estiver.
você quer ver Deus trabalhar na sua família, transformando-a, você precisa ser fiel aonde você estiver. Eu posso não ver o que você está fazendo agora, eu nem sei como é que você está vestido assistindo esta live, mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus está com os olhos como chama de fogo sobre a sua casa, sobre a tua família, e está te observando, e este olhar está dizendo: é fiel, é justo, é meu servo, vou mandar a resposta. Ou o contrário, não dá para responder, não dá para ajudar, não dá para abrir porta, porque a fidelidade está independente de lugar. Fiel na igreja é muito fácil, porque aí há uma aparente fidelidade, mas os servos do Senhor servem a Ele em todos os lugares. Tem gente que na igreja tem uma forma de falar, e tem gente que fora da igreja tem outra forma de falar. Tem gente que na igreja banqueteia-se na mesa da palavra, do pão e da ceia, mas tem gente que fora da igreja banqueteia-se com os manjares de Nabucodonosor. Que isso, meu pastor? Não, isso é uma verdade, porque dentro do templo eu sou uma coisa, fora do templo eu sou outra. Na igreja eu como do pão da palavra, tomo do vinho, mas fora da igreja o banquete de Nabucodonosor me agrada demais. Gente que envolve-se nesses ambientes de fala, de promiscuidade, de bebidas, de comer a comida. Daniel falou assim: eu não estou em Jerusalém, não só pelo fato de eu não estar em Jerusalém, que esta comida eu vou compartilhar. Ele chamou o responsável, o chefe de cozinha, tenaz, e diz assim: ei, esta comida não me serve, eu não quero me alimentar deste banquete, eu não quero participar destas coisas pecaminosas, me traz legumes, me cozinha legumes, nós vamos comer algo que não foi feito para esta ocasião, me traz aí algo fervido, cozido, traga para mim um prato de legumes e aos meus amigos. A preocupação do responsável foi: vocês não vão apresentar-se ao rei igual aos que estão se alimentando desta mesa. O que estão se alimentando desta mesa vai engordar, vai trazer uma aparência de alegria, vai trazer uma pele mais saudável. Daniel falou assim: traga para nós, nos dê 10 dias, nós vamos ver qual é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, né? Eu não preciso deste banquete para o Senhor se apoderar de mim, eu não preciso ter relacionamentos sociais, me colocar no mesmo nível dos pecadores para Deus se apoderar de mim. É por isso que tem muita gente que as orações não são respondidas, que os milagres não acontecem, que a casa não se ajeita, que o casamento não se arruma, que as filhas não se amam, que não há paz dentro da casa, porque eu quero ceia, mas quero a mesa da Babilônia. Eu quero ceia, mas eu quero a mesa de Nabucodonosor. Então não há relação, não tem como ser, não dá para ser. Eu não posso estar me alimentando da presença e também alimentando a minha carne. Não dá. Ou eu sirvo a Deus ou a Mamon, ou eu adoro a Deus ou ao inimigo. Depois não adianta pedir me ajuda em oração, me ajuda em consagração, ore por mim,
Mas se a casa está toda arrebentada, está cheia de brecha, e as brechas não são fechadas, eu gosto, eu compartilho, a mesa me agrada, eu vou para a igreja, levanta a mão, eu dou até glória, eu falo em mistério, mas quando eu saio eu também me banqueteio, porque a minha relação social eu tenho que manter. Então, quando Daniel coloca no coração, nós não vamos, porque eu gosto disso aqui, eu gosto de pensar isso aqui. Deus está olhando para os Daniéis dizendo assim: ei, eu sei que a opressão está forte, eu sei que vocês estão distante da casa, mas um posicionamento de cada um de vocês vai deixar, ou vai fazer a minha atitude, ou se eu faço vocês subir aos céus, ou eu desço o céu até vocês. Qual é o nível de relacionamento que vocês querem comigo? Vocês querem que eu baixe o céu, ou que eu trago vocês até este ambiente? Esta é a pergunta desta noite para nós. Em que nível de relacionamento você quer com o Senhor? Você quer que Deus desça ao teu nível? Ou você quer subir ao nível de Deus? Subir ao nível de Deus é se abster destes lugares que destrói a sua casa e a sua vida espiritual. Então Daniel falou assim: eu vou me levar a um nível de Deus. Não quero, e não se preocupa, porque Deus está neste lugar conosco e não vai nos abandonar. Qual é a sua atitude? O que você tem feito neste momento de isolamento social? Quais são as tuas visões? Porque Daniel estava no cativeiro, Daniel estava distante da sua casa, Daniel estava na Babilônia. Ele poderia muito bem curtir o novo momento, a nova fase, mas o texto diz: não. Foi revelada uma palavra a Daniel, e esta palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra. Deus nos tira às vezes de lugares e nos coloca em outros lugares para ver se nós realmente estamos obedecendo a um chamado dele. Porque, como eu disse, na igreja é fácil às vezes eu criar uma suposta relação, mas eu quero ver relacionamento no meio da Babilônia. Deus quer revelar palavras para nós no meio deste caos. Deus quer revelar palavras para nós no meio deste isolamento, deste afastamento, deste distanciamento. Qual é a relação que você está criando com Deus, para que Deus abra os céus e traga uma palavra revelada para você? Será que Ele pode confiar? Será que o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, traz segurança de Deus para Ele abrir o céu e nos trazer uma revelação? Eu te pergunto. Ninguém reage, né? Ninguém traz uma mensagem agora. Eu queria entender. Às vezes nós estamos distante da casa do Senhor, só que as nossas atitudes são totalmente de uma vida ainda cheia de pecado. Nós trazemos tudo que não presta aos nossos olhos, às nossas mãos, aos nossos ouvidos e à nossa boca. Cadê você? Você está aí ainda? Qual foi o banquete que você participou por esses dias?
Qual foram as comidas que você se alimentou por estes dias? O que os teus olhos andam vendo? Daniel teve uma revelação de uma palavra, de um grande conflito. Daniel teve uma revelação das últimas coisas. O livro de Daniel é um livro, um compêndio apocalíptico de grandes revelações, de acontecimentos que já foram e de coisas que também ainda vão acontecer. Por causa da sua fidelidade, Deus revelou para ele o futuro. Meu Deus, por causa da sua fidelidade, Deus trouxe o céu para perto dele e trouxe uma revelação das coisas que iam acontecer. Eu gosto disso. Olha para isso. Naqueles dias, Daniel estava triste por 3 semanas. E no verso 3 ele fala que não comeu nada. Ou seja, ele se absteve de todo e qualquer alimento. Jejum total. E o verso 4 diz assim, que ele estava à beira do rio Hidekel. E no verso 5, levantei os meus olhos e vi, oh glória, ou melhor, levantei os meus olhos e olhei. Agora eu te pergunto de novo, no levantar dos teus olhos, qual vai ser a tua visão nesta noite? No levantar dos teus olhos, porque o posicionamento de separar-se do alimento e os joelhos dobrados em oração, no levantar dos olhos ele se levanta em um novo ambiente espiritual. Agora, quais são os seus alimentos e quais são os teus joelhos, por onde eles estão se dobrando? Porque a condição de ver, quando levantar os olhos, é condicionado a uma atitude de alimento, de joelho dobrado e de abstinência de alimentação. Quando eu participo ou melhor, quando eu não como, quando eu oro, quando os meus joelhos estão dobrados, quando os meus olhos se levantam para olhar, o Cristo se revela para ele. Meu Deus, o Cristo se revela para ele. Eu vou de novo, que você não entendeu isso aqui. Quando eu me sirvo ou coloco o meu corpo a servir, ou a servidão do jejum, da oração, ele traz para mim um novo ambiente espiritual. Ou seja, os céus descem no mesmo lugar que eu estou. E quando eu saio, ou melhor, quando eu levanto os meus olhos e olho, eu vejo o Cristo. Meu Deus, se fosse você eu dava um glória. O texto diz assim, ó: e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo como berilo, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam, e a sua voz e a voz das suas palavras era com a voz de uma multidão. Cristo se revela. Quando eu elevo os meus olhos, levanto os meus olhos, eu vejo Cristo e as suas indumentárias, as suas vestimentas. O próprio Cristo desce
lance sobre o nosso lugar. Mas para isso eu preciso perguntar de novo: quais são os ambientes de frequência? Porque não adianta você pedir se não tem condições de receber. Aí eu vou falar de novo. Não adianta eu pedir se eu não estou preparado para receber. Eu vou repetir de novo que você não entendeu. Não adianta eu clamar: venha Espírito Santo, encha esta casa, faz morada, mas eu não tenho condições de recebê-lo. Eu vou perguntar de novo: Cristo pode descer na casa? O Cristo pode mostrar a indumentária dele para nós? Cristo pode descer na sua casa agora? Porque eu preciso trazer um ambiente do céu para minha casa, para onde eu estou, para o ambiente que eu vivo, mas para isso eu preciso estabelecer o mesmo nível de espiritualidade. Agora eu preciso fazer. O que eu estou fazendo? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Você pode receber Cristo hoje? Ele pode descer na sua casa hoje? Ele pode descer no ambiente que você está hoje? Ele pode se apresentar a você? Qual o nível de relacionamento com Deus que eu e você está vivendo? O ambiente de relação vai estabelecer o nível de intimidade para com o Senhor. Eu gosto disso quando Cristo se apresenta a Daniel. Ele está dizendo assim: assim como um anjo fala contigo, assim como Miguel fala contigo, eu também tenho condições de falar contigo. Levanta a mão para dar glória aí, pelo amor de Deus. Deus está dizendo assim: o nível de relacionamento, Daniel, que você tem comigo, eu posso trazer todos os ambientes do céu para a sua casa, para o teu quarto. Tanto Miguel desce, quando Gabriel desce, quanto eu também desço, porque o ambiente criado por você nesta terra estabelece garantias de eu descer para conviver um relacionamento e diálogo para contigo. Isso é muito forte. Isso é muito forte, irmão. O ambiente que eu crio na minha casa estabelece a presença de Deus dentro da minha casa. Agora eu pergunto: se Deus não está aí, quem é que está? Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Porque a presença de Deus tem que ser real em nosso meio. O nível de relacionamento estabelece este ambiente. Deus precisa criar um ambiente para Ele descer e criar um ambiente de diálogo. Qual é o ambiente que está criado na sua casa? O próprio Cristo se apresenta a Daniel mostrando toda a sua vestimenta. O próprio Cristo se apresenta a Daniel mostrando-se para ele. Eu te pergunto mais uma vez: Jesus pode descer na sua casa hoje? A sua vida familiar, o ambiente da sua residência é propício para receber o Jesus, o nosso Cristo? Porque observe como nós lemos o texto, capítulo 10, do 1 em diante, até o verso 6, que nós estamos falando, que Daniel viu
teve uma revelação de uma palavra que era de grande conflito. Olha o que ele fez: 21 dias de jejum e oração. Quando ele faz isso, quando ele toma essa atitude, ele está criando um ambiente espiritual para que o Cristo desça na sua casa. Não fale para mim, não responda para mim, porque quem te conhece realmente é o Cristo. Porque ambiente espiritual, na presença de Cristo, não tem guerra, não tem conflito, não tem bebidas, não tem banquetes maléficos, não tem banquetes de Nabucodonosor, não tem outro tipo de alimento. Para Cristo descer, a mesa, a casa, a família tem que estar preparada para recebê-lo. Glória a Deus. Você pode dar um glória para Jesus? Irmão, mas isso não é o fim. Há uma possibilidade de você corrigir tudo isso. Há uma possibilidade de você arrumar a sua casa, o seu coração. Porque para mim não adianta você responder. A resposta tem que ser para o nosso Deus. Eu não sou ninguém, apenas um porta-voz de uma mensagem que veio ao meu coração hoje. Será que Cristo pode se apresentar para você hoje? Será que tudo aquilo que você pede Ele pode te responder? Porque só tem resposta na sua fidelidade. Não tem resposta em cima de erros e falhas, em cima de pecados. Há muitas perturbações que assolam a nossa mente, porque ainda tem muita brecha que ficou aberta. Eu preciso fechar. Ele não se manifesta. Verso 7. Verso 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Olha para isso. Os homens que estavam comigo não a viram. Só eu, Daniel, tive aquela visão do Cristo e a sua indumentária e todo o seu poder. Os homens que estavam comigo não viram. Além de não vir, eles não viram o que eu estava vendo. Contudo, porém, por obséquio, caiu sobre eles um grande temor, um grande medo, e fugiram, escondendo-se. Só espirituais conseguem entender. Só espirituais têm condições de ver. Só espirituais têm condições de ficar. Nem todo mundo que anda do nosso lado vai ficar para ver o que eu vejo. Nem todo mundo que está do nosso lado vai enxergar o que eu enxergo. Tem muita gente que está do nosso lado que Deus vai fazer desaparecer, porque descompassa o ambiente da credibilidade espiritual. Então não tem condições de ver. Por isso Daniel ficou só. É possível você andar com muita gente. Vou falar para você gravar isso aí. É possível você andar com muita gente, mas muita gente não vai conseguir ver o que você vê. É possível você andar com muita gente, mas nem tudo que você enxerga eles vão enxergar.
Eu quero te dar um recado. Muitos vão ficar no caminho, porque não vive o mesmo ambiente espiritual que você vive. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Porque quando Cristo desce na casa, as pessoas que não têm o mesmo ambiente espiritual que você tem, vai sentir medo. Por que medo? Só sente medo aquele que está descompassado do ambiente em que está presente. Quer viver, quer ouvir, mas quando vê ou sente este grande poder que vai descer manifestando na casa, correm-se, esconde-se, porque a vida não está preparada, estruturada, alicerçada para enxergar, para viver o ambiente espiritual que você vai viver. Por que Daniel ficou só? Porque só ele tinha criado, só ele tinha feito, só ele tinha tomado decisões para trazer este ambiente espiritual. Não é todo mundo que entende. Tem gente que vai se esconder. Eu vou falar uma coisa aqui de novo para você gravar. Só se esconde aquele que está em pecado. Só se esconde aquele que está no erro. Só se esconde aquele que não tem uma vida ilibada pelo Espírito Santo. Tem medo. Porque o ambiente espiritual traz medo àqueles que estão com a vida errada. Então eles precisam correr, se esconder, porque a glória consome. A glória de Deus consome. Fiquei, pois eu só. Verso 8. Fiquei, pois eu só. Fiquei, pois eu só, a contemplar esta grande visão. Melhor ficar sozinho, porque a grande intimidade no mundo espiritual vai te fazer ficar sozinho. Às vezes eu fico me perguntando com Deus, e eu acho que tem muita gente que faz essa pergunta: por que muita gente nos abandona? Por que muita gente não nos acompanha? Por que muita gente não está conosco? Que começamos a caminhada com pessoas e no decorrer dela as pessoas vão ficando para trás. Eu vi uma frase outro dia, né? Sabe por quê? Pessoas sumiram, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente a frase, mas sabe por que pessoas sumiram de perto de você? Porque pardal não acompanha a águia. Eu li aquela frase e fiquei me perguntando. A frase é bonita, de efeito, mas o que eu sou? Pardal ou águia? Será que as águias não foram e eu fiquei para trás como pardal? Uma frase de efeito que às vezes a gente se coloca dizendo assim: é para mim, eu sou a águia. Será? Será que eu sou Daniel ou eu sou aqueles que fugiram? Será que eu sou a águia ou eu sou o pardal que ficou para trás? Porque frase de efeito, ela traz os dois lugares. Eu preciso me colocar sinceramente no lugar que me cabe. Será que eu sou o que atrapalha ou que eu ajudo? Será que eu sou aquele que correu fugindo ou eu estou vendo a grande visão? Qual é a minha posição nesse cenário?
O que eu estou vendo? Porque pardal vive em telhados, vive em casas, vive em sarjetas, come de alimentação suja. A águia vive em ambientes altos, picos, alimenta-se de coisas escolhidas, voa rápido e distante. Aí eu pergunto de novo para nós aqui: o que você está enxergando? Onde você está comendo? Você ficou só ou você correu para se esconder? Porque você não viu, mas sentiu que algo muito poderoso estava no lugar. Você não conseguiu enxergar, mas você percebeu que algo muito forte estava acontecendo na casa, que você sabe que não tinha condições de ficar e você teve que correr. Qual é a nossa decisão? Ou qual é a nossa posição? Qual é a mesa que estamos participando? Fiquei, pois eu só, a contemplar esta grande visão. Fiquei, pois eu só, a contemplar esta grande visão. Grande visão é para poucos. Igual Deus uma vez fez com Moisés, Arão, Miriam questionando a posição de Moisés dentro do povo e dentro da igreja ou dentro do templo. Todo mundo sabe e conhece essa história. Deus conversava com Moisés face a face, como conversa com um amigo. E para Arão e para Miriam, Deus falava com eles em sonhos. Então tem lugares e lugares. Ver grande visão não é para todos. Ter grande visão não é para todos. E quando eu não consigo enxergar esta grande visão, eu ainda tenho raiva e ciúmes de quem consegue enxergar. Esses complexos me faz pensar a falta de maturidade às vezes em nós. Tem muita gente que precisa amadurecer, porque grande visão não é para gente imatura. Grande visão não é para meninos e meninas. Grande visão não é para crianças. Grande visão é para Daniéis. Grande visão é para Moisés. Grande visão é para Jeremias, Ezequiéis, Abacuques, Obadias. Grande visão é para Jonas. É para pessoas diferenciadas, não para crianças, não para imaturos. Há muita imaturidade entre nós ou em nós. Eu fico pensando, irmãos, estas posturas ou posicionamentos infantis em crentes velhos. Não tem grande visão e fica tentando chamar a atenção do que está tendo a grande visão, com raiva dele, com ciúmes deles. Mas é para poucos. Se você não amadurecer, você nunca vai ter grande visão. A grande visão é que você vai ter é sempre essa, de ficar se lamentando por coisas pequenas. Ficar se lamentando por coisas fúteis. A gente precisa amadurecer. Nós precisamos crescer. Você já viu isso? Você já ouviu isso? Não falou comigo. É assim que se conhece verdadeiros amigos. Irmão, que coisa imatura. Exposições
Eu falo isso na congregação, se expondo em redes sociais, com indiretas. Isso é imaturidade. Isso é de quem corre para se esconder porque a grande visão te incomoda. E você sabe que não pode ter grande visão, porque grande visão é para gente maduro. É outro ambiente, é outro nível. É outro ambiente de diálogo, de conversa, de relacionamento. Grande visão não é para qualquer um. Grande visão não é para imaturos. Os maduros às vezes ficam só. Os maduros às vezes ficam só. Eu vou falar para cravar no seu coração isso aqui. Grande visão é só para crente maduro, só para cristão maduro. Não é para imaturos. Fiquei, pois eu só. Se fosse um Daniel imaturo, ele ia sair correndo. Ô, gente, não me deixa sozinho, não. Os maduros não têm preocupação de quem está à sua volta. Ele só quer estar no ambiente que Deus quer que ele esteja, fazendo o que Deus quer que ele faça. Isso é maturidade. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o rosto em terra. O poder da grande visão foi tão grande que traz reflexos físicos em nós. Mas eu vejo aqui uma coisa tão extraordinária, que o ambiente espiritual, o próprio Cristo, ou o próprio mensageiro, no caso aqui de Daniel, o verso 10, e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as minhas palmas das minhas mãos. Daniel caiu com as mãos e o rosto em terra, de joelho. Tamanha a força do mundo espiritual. E olha que não foram os que estavam com ele que ajudou. Ele sentiu uma mão, mas não foi do amigo. Ele sentiu uma mão, mas não foi do companheiro. Ele sentiu uma mão que o ajudava e o colocou de pé. Foi do anjo mensageiro que veio trazer a resposta. Porque o mundo espiritual não nos abandona. O humano nos abandona, mas o mundo espiritual não nos abandona. O próprio anjo diz: tocou-lhe e fez ele se mover. E a voz disse assim, e aqui eu encerro: homem muito amado, homem muito amado, uma expressão vinda vinda do céu. Aí eu vou perguntar para nós: somos amados lá em cima? Será que eu posso ser tocado nesta noite por uma mão? E esta mão ser de alguém que veio trazer uma mensagem, uma resposta, e eles se aproximarem e dizer para nós assim: tu és amado lá em cima. Tu és amado lá em cima. Entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, põe-te de pé. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Ele falando comigo essas palavras, levantei-me tremendo. Deus nunca vai deixar você caído. Ele sempre vai te colocar de pé para ouvir o que Ele tem para falar para você ouvir o que Ele tem para falar para você.
E a fala foi essa: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vou trazer algo aqui e vou encerrar a minha fala. Daniel, quando colocou no coração para orar em cima de um propósito por conta de algo revelado, o mensageiro aqui, Gabriel, diz assim: do primeiro dia, o primeiro dia que aplicaste a compreender, a orar, o primeiro dia que se colocou em oração, o primeiro dia que você dobrou, Deus já mandou a resposta. Eu acho daqui lindo demais. O primeiro dia que Daniel se curva para orar, Deus já manda a resposta. Sabe por que Deus já mandou a resposta no primeiro dia? Porque quem gritou em oração tinha crédito no céu. Quando ouviu-se a voz de Daniel no céu pedindo, clamando, orando, Deus falou assim: ei, Daniel, meu servo, está em oração, desce lá com a resposta agora, porque ele não vai deixar ou parar de orar enquanto a resposta não chegar. Eu conheço Daniel, eu sei como é que é o meu servo, o meu filho, o meu amado, o meu profeta, o meu escolhido. Eu conheço ele. Então, se ele se propôs a orar, ele não vai sair do lugar enquanto a resposta não chegar. Aqui me constrange. Isso aqui me traz um constrangimento demais, muito forte, porque aí eu me pego aqui questionando a mim mesmo. Será que eu tenho esta ousadia no céu de propor, de falar, de pedir e Deus já responder de imediato? Ou eu posso, esses dias eu estava pensando nesta cena, eu pensando assim: será que Deus pode me ouvir de pronto? Ou ele olha para mim e fala assim: Fernando, esquece, é 5 minutos, já vai desistir. É 10 minutos de oração, esquece, ele vai desistir. Não precisa descer com resposta. Porque tudo que me vem à mão, eu nunca chego a concluir aquilo que eu proponho. Então quem não cumpre propósito não tem resposta de oração. Eu entendo aqui, ó, no primeiro dia que aplicaste o teu coração, no primeiro dia que dobraste o teu joelho, eu já sabia que você não ia desistir do propósito, eu já mandei resposta. Quantos propósitos, quantos propósitos foram feitos e não foram cumpridos? Quantos propósitos foram feitos e não foram cumpridos? Quantas vezes eu dobrei meu joelho e falei assim: vai ser assim, Deus, vou fazer isso, e não fiz. Eu gosto disso. O primeiro dia, Daniel, que se propôs humilhar-te, eu mandei a resposta, Deus mandou a resposta. Só que no meio do caminho, o inimigo quis barrar a resposta. Eu guerriei, gritei para Miguel: me ajuda aqui, Miguel, porque quem está orando é Daniel. O príncipe das trevas não quer que eu passe, eu preciso de ajuda. Eu preciso levar a resposta do homem lá. Desce aqui,
para responder à oração de Daniel. Será que Deus pode hoje mandar a resposta daquilo que nós estamos pedindo? Porque nós vamos ficar na guerra enquanto não chegar a resposta? Ou nós vamos ser covardes? Sou conhecido no céu ou não sou conhecido? Sou amado no céu ou não sou amado? Para ser amado e conhecido, eu tenho que estar presente lá. Oh, Jesus! Para eu ser amado e conhecido, eu preciso estar presente em lugares. Para me conhecerem, para eu me tornar amado. Porque nem todos que te conhecem ou nem todos que te conhecem, te amam. Porque a postura não é aquilo que agrada. Nem todos que nos conhecem nos amam. Porque às vezes as nossas atitudes não agradam. Então você não vai ser conhecido e nem amado. O Espírito Santo fala melhor aos seus corações. Que o Espírito Santo fale mais forte ao seu coração. Que o Espírito Santo guarde a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra de reflexão para você. O que eu realmente sou lá no céu? O que realmente eu sou lá no céu? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe os teus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este momento que passamos com os nossos irmãos. Eu quero te agradecer por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que falou muito forte comigo. Abençoa os teus filhos. Abençoa a tua igreja. Abençoa Jardim Planalto. Abençoa os nossos irmãos. Abençoa-nos que possamos ficar firmes num propósito estabelecido por ti. Para que eu possa ser, Jesus, conhecido no céu e amado no céu. Pai, me ajuda, nos guarda, nos protege, abençoa a nossa casa, nossa família. Nos dê uma noite de paz, nos cobre com teu sangue precioso. Nos livra de todo mal e de todo perigo. Pedido que faço, te agradecendo em nome de Jesus.